Temos a palavra ao nosso acadêmico científico, diretor científico, Gilberto Cunha, para a apresentação da conferência que vai ser logo após. Obrigada a todos. Obrigado. Aqui em cima, não é? O outro também? O outro também. Já está. Agora, só por uma questão de lembrança, né? Vamos formalizar isso dessa forma, nos lembrando da nossa origem, um azulejo meio português e meio carioca. Muito obrigado. Muito obrigado. Que isso fique nas nossas instituições como uma marca desse momento, que com certeza será muito frutífero. Muito obrigado. Agora só vamos pedir, por isso que eu te pedi a assinatura, vamos assinar isso aqui. Mas tem que ser com uma caneta aqui, tá especial. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado. Eu agora também queria aproveitar para dar aqui uma pequena lembrança aqui ao professor Mauro, como membro honorário da ALBI, porque também é importante nós, na Academia Luso-Brasileira de Implantologia, ter estes protocolos de colaboração, e estamos muito honrados de ter a oportunidade de fazer este protocolo com a Academia Brasileira do Estado do Rio de Janeiro de Odontologia. Vou aproveitar a oportunidade, já que estou aqui, e este é um momento solene, para também fazer um agradecimento especial ao Fabrício, porque o Fabrício não só foi a pessoa que deu o input à Academia Luso-Brasileira de Implantologia, mas também foi ele que
fez a ligação aqui com a Academia do Estado do Rio de Janeiro, e, portanto, eu queria dar também queria dar aqui ao membro fundador número 1 da Academia. Opa, esperando isso não, né? Eu sei que ele foi o presidente anterior e foi o membro fundador número 1. Portanto, Muito obrigado. Não esperava. Merecido. Obrigado. E já agora queria dar também aqui ao Aldo Lucero, que é a minha extensão da universidade que eu represento em Portugal, e foi por intermédio dele que eu tive essa oportunidade. Também lhe queria dar o título de membro honorário do Aldo. Muchas gracias. Vamos a esperar. Eu desculpei aproveitar a oportunidade, mas achei que era importante aproveitar uma oportunidade solene para fazer estas atribuições. Nós é que estamos honrados com a Graças a Obrigado. Deus. Com certeza, e honrado também com a presença deles. E agradecer realmente ao Fabrício, que o Fabrício foi de uma forma muito carinhosa, que nos colocou toda essa situação atual, e tenho certeza absoluta que será muito profícuo para todos nós. Tá? Obrigado mais uma vez, Fabrício. Tá? E agora... Eu gostaria um instantinho só que fosse filmado aqui. Fotografar com os nossos azulejos. Ok. Muito obrigado. Agora com a palavra o nosso diretor científico. Estou, para a né? apresentação da conferência. Boa noite a todos. É tão bacana olhar aqui e ver tanta gente importante da odontologia, né? E fazer todo mundo sexta-feira à noite, né, estar aqui apreciando a sua presença. Obrigado. É um evento para a gente que está sendo... Estou emocionado. Muito obrigado. Eu também. Muito bacana. Embora escondendo. É isso, E presença de pessoas tão importantes. Para a gente hoje aqui marca, inclusive, o reinício do nosso CEStudos, que a gente chama, que é o nosso centro de estudos, que nós fazemos palestras presenciais, né? Geralmente fazemos em média 12 a 15 palestras anuais com os acadêmicos da Academia de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, convidados externos também de outras áreas. E a gente tem uma proposta a partir de um movimento da União das Academias de Odontologia do Brasil em fazer mais trocas, e isso é um marco para a gente também. Nós tivemos um evento muito importante agora na Aveno, e foi também já a terceira reunião, onde a gente conseguiu fazer laços com outras academias de odontologia do Brasil, fazer inclusive uma história das academias, né? As academias são muito recentes, não se compara às academias europeias. Eu acho que a portuguesa é uma das mais antigas que tem, sim, né? Verdade. Então é uma honra para a gente nesse momento estar aqui, diante de pessoas aqui da alta gabarito da odontologia, pessoas que estão conectadas com a gente. A gente agradece demais isso, a presença, e agradecemos também aquelas pessoas que convidamos e por motivos óbvios não puderam vir, que são professores, né? Cuidando de seus cursos nas universidades. Então a gente está realmente muito alegre com isso. Eu vou tentar aqui passar um pouquinho do seu currículo, né, para apresentar formalmente. O professor Darcio Luiz Fonseca, ele é graduado em odontologia em 1997, correto? Sim, né? Já lá vai um tempo. Isso. Ele é membro também da Academia da área de ortodontia da Universidade de Miami. Sim, correto? É o professor convidado por muitas universidades, né, na Europa, Espanha principalmente. Principalmente, né? É um palestrante internacional de muitos congressos, também corresponde, né, à informação. E é um expert em ortodontia e um pesquisador afinco
desta técnica. desta técnica da PET. Né? Nós teremos o prazer de ouvir agora. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela apresentação. Para mim é um prazer estar aqui. Eu já estive aqui há uns anos atrás, tive a oportunidade de ser convidado para vir falar sobre este tema na São Leopoldo Mandique, um convite da professora Sandra Fabiano, não sei se vocês possivelmente conhecem, alguns até bastante bem, e tive a oportunidade de fazer uma apresentação em 2018 aqui na São Leopoldo, e vai ser a minha segunda apresentação aqui no Rio de Janeiro, para além do congresso onde já tinha sido convidado para falar. Peço desculpa. Mas todos ouviram. Está tudo bem agora? Obrigado. Ok. Eu vou falar um bocadinho sobre PET. PET é uma técnica, é considerada a técnica, há um conjunto de técnicas sobre a extração parcial de dentes para preservação da parede vestibular. E isto é uma técnica com alguma controvérsia, não é uma técnica que toda a gente aceite como uma técnica, vá lá, standard. E na realidade, quando eu comecei a fazer esta técnica em 2010, ainda estava tudo muito nos primórdios, ou seja, ainda havia só e apenas uma prova de princípio e não havia, obviamente, estudos que suportassem a técnica, e eu considero-me um early adopter, ou seja, uma pessoa que iniciou e começou a utilizar a técnica numa fase ainda muito precoce, mas agora ao fim de 12 anos esta técnica já começa a ter evidência científica, já começa a ter um suporte científico que já se pode considerar como uma técnica de escolha para os implantes imediatos. Então eu vou falar um bocadinho sobre isto, eu também não me vou querer alongar muito, mas para terem mais ou menos uma noção do que é que nós fazemos. Eu tenho aqui, nesta primeira apresentação, tenho aqui o símbolo da Universidade Católica de Santo António de Múrcia, que é a universidade a que eu estou mais diretamente ligado, e o símbolo da minha clínica em Portugal e também aqui no Brasil. Também tenho uma aqui em parceria com o Fabrício, e depois também temos uma fora da Europa, temos uma no Médio Oriente, no Dubai. Uma coisa que eu queria dizer quando começo todas as conferências é que tudo aquilo que vocês vão ver aqui é o resultado do resultado técnico e protético do meu trabalho, sem edição. Ou seja, nós não fazemos edição de software, a única edição que eu faço de fotografias é contraste e luminosidade, porque nem sempre as fotos saem exatamente iguais e às vezes faço alguma pequena manipulação de contraste e luminosidade, mas não mais do que isso. E por isso também a qualidade do trabalho depende muito do técnico que faz o trabalho, e eu tenho um laboratório próprio, portanto todo o trabalho que eu vou mostrar é feito no laboratório da minha clínica, que por acaso... Posso? Ok. Nós sabemos que hoje em dia o sucesso da implantologia já não tem a ver com a osteointegração ou não osteointegração. Já é um conjunto de fatores que fazem com que nós aceitemos o trabalho final como sendo um trabalho de sucesso. Portanto, hoje em dia a manipulação dos tecidos moles, a manipulação da prótese tem cada vez mais importância no resultado final daquilo que nós apresentamos aos nossos pacientes. E quando aquilo que eu queria dar como os objetivos da palestra é, primeiro, identificar quais é que são os fatores para a preservação da cristal velular, saber um bocadinho dos princípios da técnica, perceber quando é que a técnica se pode ou não fazer, conhecer um pouco da literatura, saber o que é o PET concept, ou seja, qual é o conceito de PET, e algumas aplicações clínicas. Eu acho que isto
acaba por resumir tudo aquilo que nós não queremos, não é? Ou seja, nós colocamos os implantes, mas depois, ao fim de uns anos, alguns implantes acabam assim. E quando nós terminamos, e quando nós fazemos uma reabilitação a um paciente e, passado uns anos, isto pode eventualmente terminar assim, faz-nos questionar um pouco sobre a maneira como estamos a fazer implantologia. Infelizmente, a implantologia é uma disciplina que cada vez tem mais seguidores, cada vez tem mais pessoas que a praticam. Muitas vezes essas pessoas não têm a preparação adequada para o praticar, muitas vezes não entendem como é que funcionam os implantes a médio e longo prazo e, eventualmente, isto são coisas que podem ocorrer. Infelizmente, esta paciente procurou-me para eu lhe solucionar o problema, mas não há solução, ou seja, isto é um problema sem solução. Não há nada que se possa fazer senão retirar os implantes e recomeçar de novo. E isso, quando nós retiramos os implantes e recomeçamos de novo, temos 3 problemas. O primeiro é criar confiança no paciente. Será que aquele paciente vai confiar em passar pelo mesmo procedimento outra vez? Depois, passar-lhe a confiança de que nós somos as pessoas corretas para ele dar essa confiança. E depois é o investimento que esse paciente, na realidade, vai voltar a fazer, pensando que da primeira vez ele teria o seu problema solucionado, o que nos acarreta a nós muito mais responsabilidade sobre o tratamento. Então, realmente os 3 fatores mais importantes para nós e que infelizmente nós temos que lidar é a periimplantite, é a perda do osso e é a perda dos tecidos. Todos nós sabemos que quando tiramos um dente, entre a remoção do dente e a formação de novo osso, vai demorar mais ou menos entre 6 a 8 semanas. O que é que ocorre durante esse período de tempo? Vai ocorrer que vamos ter uma perda que é óbvia, que vamos perder o bundle bone que está associado a esse dente e vamos perder sempre vertical e horizontalmente alguma coisa. Os estudos dizem que é entre 40% a 60%. Então nós sabemos também que há muitos anos atrás, quando começámos a fazer implantologia, eu digo por mim, que comecei a fazer implantologia no ano 2000, eu inicialmente quando comecei a colocar implantes e fazia implantes imediatos, havia uma tendência ou havia uma ideia de que se nós tirássemos o dente, colocássemos os implantes, fizéssemos uma carga imediata, nós íamos manter os tecidos, íamos manter o osso que iria suportar esse implante. E na altura ainda não se falava muito em regeneração óssea, não se falava muito em preenchimento do gap. E depois um brasileiro, o Araújo, em 2005, começa a mostrar aqui que se nós não fizermos nenhum tipo de preenchimento desse gap, nós vamos ter sempre perda, ou seja, não há como, a partir do momento em que perdemos o bundle bone, vamos ter sempre remodelação. E então começa a haver uma tentativa de tentarmos de alguma forma contrariar isso. Então começa a haver o preenchimento do gap entre o implante e a parede óssea vestibular, começa a haver os enxertos de gengiva para manter um volume de gengiva adequado aos dentes adjacentes, e começamos a perceber que mesmo fazendo esses procedimentos, mesmo fazendo todos esses procedimentos adicionais, para além da remoção do dente e a colocação imediata do implante, nós vamos ter sempre uma perda. Essa perda, não há nada que o consiga travar na totalidade. E em 2010, Marcos Ursler, num congresso onde eu estava presente, por acaso eu estava presente nesse congresso, em 2010, no congresso da Quintessence, em Boston, ele mostra esta técnica pela primeira vez. E foi uma palestra muito eloquente, porque ele colocou sempre a palestra no sentido em que, se fosse com a filha dele, o que é que ele faria? Se a filha dele perdesse um dente da frente, o que é que ele faria? E na realidade ele mostrou uma prova de princípio, que depois viemos a saber mais tarde que não tinha sido originalmente por ele, já tinha havido uns gregos que já tinham
já tinham tentado essa técnica chamando-lhe outro nome, mas que na realidade isto eu acho que considero que isto é real para todos, e todos são aqui professores universitários e sabem que quem primeiro escreve é que leva aos louros. Mesmo que haja coisas que já tenham sido vistas ou descritas, quem primeiro escreve sobre aquele artigo acaba por ser, entre aspas, o dono da técnica. E foi o que aconteceu. E aqui é muito importante, eu gosto muito desta fotografia, porque eu acho que esta fotografia nos diz muito, nos ensina muito. Eu, quando comecei a praticar odontologia, em 97, eu tinha casos destes, apareciam casos destes na clínica. Eu não entendia porquê. Eu pensava, mas não sabem tirar dentes, deixam metade dos dentes? Eu não percebia na altura, não tinha conhecimento para perceber na altura o porquê que era usual, não era usual, mas havia casos em que me chegavam próteses removíveis, em que, quando eu tirava a prótese removível, tinha parte das raízes dos dentes a suportar essa prótese removível. Mas se vocês olharem bem para esta fotografia, vocês vão entender que nos sítios onde nós temos estas raízes, nós não perdemos nada. Nós não perdemos o osso e nós não perdemos o tecido. E nos sítios onde não existe dente, nós temos um verdadeiro colapso da nossa parede e da nossa crista alveolar. Então eu acho que esse foi o primeiro, e deve ter sido provavelmente o mindset que fez o Ursler pensar sobre esta possibilidade, sobre esta técnica. Porque isto já está descrito na literatura desde 1969, isto é uma coisa que foi escrita há 2 dias. Portanto, o primeiro artigo sobre raízes submergidas foi escrito em 1969 por Gosta. Aqui está, 1969, o primeiro artigo sobre raízes submersas para preservação do osso alveolar. Depois, se nós vamos olhar para a literatura, vamos ver que existem muitos outros artigos dos irmãos Salama, artigos do Davaparna, Ansmukla, Monkla, que mostram que se vocês tocarem acidentalmente com um implante numa raiz de um dente adjacente, que não é causa de perda desse implante, desde que o toque não danifica, obviamente, o ligamento, não o ligamento periodontal, porque esse é sempre afetado, mas que não haja necessidade de fazer uma desvitalização do dente, ou que o dente não tenha, por exemplo, uma sintomatologia, que também pode ocorrer, e se ocorrer não quer dizer que o dente se vá perder. Mas que o facto de haver esse toque acidental não quer dizer que não houvesse um processo de integração do implante e que o implante não pudesse manter-se em boca a médio e longo prazo. Então, no fundo, o que ele mostra em 2010 é exatamente esta prova de princípio, em que essa parede de raiz, não é? Ou seja, esse escudo alveolar vai preservar o bundle bone e não vai fazer com que haja alteração da modificação tridimensional dos tecidos, tanto moles como duros. No entanto, este artigo tem uma nuance, é que entre o implante e a parede de remanescente de raiz, eles colocaram o endogain. E esse endogain, quando fizeram a parte histológica, mostraram que havia formação de novo cimento, mas não havia formação real de novo osso, ou seja, eles não conseguiram demonstrar que havia formação de novo osso. Ou seja, eles mostraram que havia formação de novo cimento, que o implante estava osteointegrado, que não havia perda volumétrica, mas não conseguiram demonstrar que havia formação de novo osso. E então, quando eu comecei em 2010, era assim exatamente que eu me sentia. Ou seja, eu sentia que eu fui o primeiro a fazer em Portugal, fui a primeira pessoa a fazer esta técnica em Portugal. E provavelmente terei sido dos primeiros a nível mundial também a usar esta técnica como uma técnica, como uma opção cirúrgica de dia a dia. E quando eu comecei a falar sobre isto e comecei a mostrar os primeiros casos,
eu tive uma comunidade de pessoas que estava do outro lado da barricada e dizia, isto não vai resultar, isto vai falhar, os implantes vão ceder, o shield vai infectar, o shield vai sair da posição, os implantes não osteointegram, isto não vai ter durabilidade a médio e longo prazo. E na realidade, em 2010, eu não fazia a mínima ideia. Eu acreditava numa coisa que me parecia lógica do seu ponto de vista biológico, mas eu não tinha a certeza. Agora, em 2022, eu continuo a não ter a certeza, mas já começo a ter alguma experiência, já começo a ter alguma casuística, já começo a ter algum follow-up. E esse follow-up já não é um follow-up de 6 meses, 1 ano, já é follow-up de 9, de 10 anos. Isso já começa a fazer diferença na minha percepção daquilo que é, entre aspas, o sucesso ou não da técnica. Então, o que é que no fundo é esta técnica de PET? No fundo é a utilização de parte de raízes para preservar o osso e os tecidos. E temos vários tipos de técnica, dentro das várias técnicas que se podem enquadrar dentro desta classificação. Uma é as raízes submergidas, a outra é o socket shield, como eu já tinha descrito. O pontic shield não é mais do que um socket shield em que nós não colocamos o implante naquele ato, ou seja, nós preparamos o shield, fazemos a preservação alveolar, mas não colocamos ali o implante. Aquilo vai servir como um pôntico entre 2 implantes, para preservar, no fundo, a volumetria como se fosse uma ponte fixa sobre dentes. E depois, aqui, eu ainda coloquei aqui dentro o Proximal Socket Shield, que foi descrito por Joseph Kahn, e ainda posso colocar aqui a técnica de Glockner, que no fundo é a mesma coisa que um Pontic Shield, mas passado uns meses nós colocamos o implante. Ou seja, imaginem que vocês não se sentem seguros para colocar o implante imediato, mas acham que aquele socket tipo 1 tem condições para fazer um socket shield, mas porque tiraram a raiz ou não se sentem confortáveis. Então fazem a regeneração do alvéolo e mais tarde, passado uns meses, podem fazer a colocação do implante, mantendo o shield, obviamente, na parte vestibular. Então, em termos práticos, temos estas três, ou seja, temos o raiz submergida, temos o pontic shield e temos o socket shield, em que é, no fundo, um pontic shield com a colocação do implante imediato. Este artigo do Kahn, em 2013, o que mostra é que, para a preservação da papila interproximal, ele deixava um shield entre os 2 implantes para tentar que esse shield mantivesse a papila. Toda a gente que coloca implantes sabe que o mais difícil é manter uma papila entre 2 implantes, não é? Ou seja, que isso a médio e longo prazo é uma coisa que vai acabar por desaparecer. E então isto era uma forma de tentar manter essa papila interproximal. Também é importante que, quando se faz a avaliação dos casos para a colocação do socket shield, que a gente perceba um pouco sobre a classificação dos alvéolos, porque a estratégia para a colocação do implante é uma estratégia tridimensional que fique, entre aspas, ou seja, para que o implante fique na posição 3D ideal. E para isso, nem todos os casos dá para fazer a colocação de implantes imediatos, porque muitas vezes a própria anatomia alveolar não permite essa colocação imediata de implantes. E a estratégia no socket shield tem que ser parecida com a estratégia da colocação imediata de implantes, sabendo vocês que vão ter ali a mais uma espessura, que é a espessura do escudo, e que têm que contar com ela, e que também têm que ter um gap entre o implante e o escudo, e que também têm que contar com ele, e portanto tudo isso serve para as vossas contas sobre qual o diâmetro correto para a colocação do implante naquele alvéolo específico, e qual é a posição ideal de approach daquele alvéolo específico. Então, muito rapidamente, e resumindo, nós só podemos fazer socket shield num caso, que é em socket tipo 1. Ou seja,
Muita gente me pergunta, mas e sócate tipo 2 e tipo 2A? Esquece, é assim. É possível fazer, Tem predictibilidade? Se calhar não. Mas então e num caso que tem um sócate tipo 2B, classificação de Elian, subclassificação de Elian, porque se eu mantiver ali a parede vestibular, acabo por manter o tecido e não vou ter problemas de exposição, ou seja, não vou ter problemas de exposição do implante mais tarde. Eu disse, não. Sócate tipo 1 é a única indicação. Então, vocês começam a descartar todas as outras e pensam assim, quando eu tenho um sócate tipo 1, o que é que eu posso fazer? Implante imediato ou sócate shield? No fundo é o sócate mais previsível em implantologia, porque nós temos o osso e temos os tecidos a acompanhar os dentes adjacentes, e temos o osso a acompanhar os dentes adjacentes. Então, é os casos melhores para poder ter sucesso em implantologia. O que é que o socket shield me permite que os implantes imediatos não me permitem? É que o socket shield permite-me que eu não tenha que fazer um enxerto gengival adicional. Eu não tenho que fazer nada mais do que colocação do implante, preenchimento do gap, acabou-se. Já não mexo mais. Se vou fazer carga imediata, se não vou fazer carga imediata, se a carga imediata é fundamental para preservar os tecidos à volta, não é. Ou seja, eu consigo ter exatamente os mesmos resultados se fizer carga imediata ou se não fizer carga imediata. Ou seja, porquê? Porque eu tenho lá tudo, não perdi nada. Nem vou, à partida, perder nada a médio e longo prazo. E existem vários estudos que demonstram isto. Ou seja, a classificação e a comparação volumétrica entre os implantes imediatos e os implantes com socket shield não é uma coisa que eu tenho inventado. Isso existe na literatura e a literatura demonstra que os implantes com socket shield perdem menos osso do que os implantes com implantes imediatos. Então, em termos práticos, o que é que vocês precisam? Dentes que não tenham mobilidade, que tenham, obviamente, a parede vestibular completa, que tenham um PDL saudável, ou seja, um ligamento periodontal saudável, que normalmente estes casos são casos que são feitos na zona estética. Porquê? Porque é na zona estética que nós temos espessuras de osso mais pequenas, ou seja, temos em média 0,7 mm e, portanto, sabemos nós que quando tiramos um dente na zona anterior, a probabilidade de, mesmo que fique algum remanescente ósseo, dele se reabsorver em pouco tempo é relativamente grande, por isso é que temos que colocar qualquer coisa entre o implante e essa parede vestibular e, portanto, normalmente também utiliza-se muito, eu utilizo muito, por exemplo, quando há coroas antigas que parte o coto e fica ou seja, o dente fica partido horizontalmente, não é? Mas sem, não é uma fratura vertical. Boa noite, faça favor. Onde é que nós não podemos usar? Bem, nós não podemos usar se tivermos uma doença periodontal ativa, se tivermos uns dentes com mobilidade, se tivermos uma lesão periapical. Não vou dizer que não se pode usar, eu vou dizer que se calhar não era o caso ideal para quem vai começar, mas é possível nós fazermos uma abordagem como se fosse uma cirurgia periapical, remover o quisto e fazer a preparação do shield na mesma, colocação do implante e depois o preenchimento daquele gap de acesso a essa lesão periapical, como se tratássemos de uma apicectomia normal. Se nós não temos o osso vestibular, obviamente que não temos como fazer, e se tivermos uma raiz, uma reabsorção externa da raiz também não, e se tivermos uma fratura vertical, é arriscado. Não quer dizer que não se possa fazer, mas nós quando temos uma fratura vertical temos muita dificuldade em entender se essa fratura vertical de alguma forma danificou a parede vestibular, porque ela até pode parecer que não danificou,
mas se nós não levantarmos o retalho, temos dificuldade em ter a certeza. E como isto é uma cirurgia que é para ser feita flapless, eu acredito que para quem vai começar e quem não tem ainda experiência na técnica, se tiver uma fratura vertical, ou ela é muito evidente e é da parede palatina, que às vezes acontece, e portanto parte em oblíquo na parede palatina e a partir dessa não terá implicação em vestibular, mas se for uma fratura que não seja tão evidente, eu acho que temos que ser prudentes na avaliação do caso para poder seguir com a técnica. Então, como é que nós preparamos isto? Muito rapidamente. Nós vamos precisar de perceber como é que isto funciona. Quem é que mostra como é que se prepara? Vocês têm 2 artigos importantes. Este do uso do Gluckman e do Salama, que mostra uma década de socket shield e mostra um step-by-step protocol, que é aquele que eu utilizo. E depois tem o do Urs Eller, que foi o precursor da técnica, mas que tem algumas diferenças na preparação, e eu basicamente vou fazer aqui a separação em duas partes para ser mais fácil de entender. Na preparação do Ursler, o que fazemos é como se fosse um drilling through the roots, ou seja, uma fresagem por dentro da raiz, na posição 3D ideal, obviamente, e depois remoção dos fragmentos palatinos em partes e a colocação do implante. Este implante normalmente está em contacto com o osso, com a parede vestibular, e não tem nenhum tipo de preenchimento do gap. E é colocado, inicialmente ele dizia que era para ser colocado 1 milímetro supraósseo, e agora já reduziu para 0,5 supraósseo, por causa do risco de exposição do shield a médio e longo prazo, principalmente em biotipos gengivais finos. Qual é que é a diferença para a técnica que eu utilizo e que é descrita pelo Salama e pelo Gluckman? Nós não queremos que o shield toque no implante. Nós queremos que haja uma osteointegração a 100% do implante e o shield esteja lá apenas e só como escudo protetor. Ou seja, e não queremos que haja um contacto direto entre uma coisa e outra. O que é que o Ursler diz que é o risco de fazermos isto? É que não existe um travamento do shield pelo implante e que esse shield pode erupcionar a médio e longo prazo. Nós consideramos, pela experiência que também temos, que a colocação do preenchimento do gap com algum tipo de biomaterial ou com osso autólogo e uma prótese provisória feita de forma adequada evita essa migração do shield e não há necessidade do implante tocar no shield. Ou seja, no fundo estamos a separar duas coisas diferentes. Estamos a separar o shield do implante, o que significa que se tivermos uma complicação podemos eventualmente também separar uma coisa da outra. Ou seja, podemos remover o implante e não ter que remover o shield, ou podemos ter que remover o shield e não ter que remover o implante. Ou seja, se houver uma complicação. Eu já sou especialista em complicações, porque já me aconteceu tudo, e portanto eu posso estar a falar à vontade, porque tudo aquilo que podia ter acontecido já me aconteceu a mim. Portanto, sei exatamente o que é que estou a dizer. Eu tenho um kitzinho próprio que fiz, que é um kit no fundo que me permite ter as brocas. Eu escolhi dentro daquilo que havia brocas que me permitem fazer a preparação desta técnica em todos os dentes, sem haver limitação do tamanho do dente, ou seja, a maior dificuldade de utilização e desta técnica em si é exatamente os caninos, por exemplo, que são dentes que são muito necessários fazer o socket shield, porque se nós removemos um canino, a probabilidade de vir a tábua vestibular é gigantesca, não é? A vossa canina vai embora. E, portanto, muitas vezes o que acontecia era que não havia brocas suficientemente compridas para poder fazer a preparação, a secção do shield da parte palatina da parte vestibular em dentes tão compridos. E então eu consegui, dentro daquilo que havia no mercado, consegui escolher brocas com suficiente tamanho para me permitir fazer isso. Em termos práticos,
eu vou fazer aqui uma pequena descrição só para vocês entenderem. Esta broca permite-me ver se a dentina remanescente da raiz está em boas condições ou não, ou seja, se ela tiver mole não é aproveitável e, portanto, aquele dente não serve para isso. Aqui, para fazer a separação da parte vestibular, ou seja, da parte vestibular da parte palatina, nós colocamos esta broca e fazemos uma secção mesiodistal e conseguimos separar, temos de ter a certeza que separamos as duas partes, removemos a parte palatina e depois reduzimos a parte interna do shield até ele ficar com 2 mm de espessura, entre 1,5 e 2 mm de espessura, e é bom que fique numa forma circunferencial, de forma a que a distância entre o implante e essa parede vestibular seja igual em praticamente todas as direções. Depois, esta broca para reduzir o shield até à crista óssea, e nós reduzimos até à crista óssea e não supraósseo, deixamos mesmo na crista óssea, não abaixo da crista óssea, mas na crista óssea, e aqui para fazer um bisel interno para dar mais espaço para os componentes protéticos. Em termos práticos, fazendo isto num step by step, aqui a remoção da guta, não é? Inicialmente temos que fazer a remoção da guta, depois a separação do shield entre a parte vestibular e a parte palatina, depois a colocação, a preparação do shield internamente, para que ele fique com esta zona relativamente, que não tenha mais do que 1,5 mm de espessura. É importante sempre uma sonda periodontal para termos a certeza do que é que estamos a medir, não é? Há muita gente que faz implantes e não tem uma sonda periodontal, é uma coisa que eu não entendo, mas é prática comum, pelo menos no meu país. E depois a preparação para fazer a colocação do implante, o preenchimento do gap com um biomaterial. Eu normalmente prefiro biomateriais que sejam de partícula fina, partícula pequena, para ser mais fácil de podermos colocar nesse gap. Se o gap for demasiadamente pequeno, se for abaixo dos 2 mm, é difícil nós conseguimos fazer ali algum tipo de compactação. E o mesmo caso com 7 anos de follow-up. É o caso que está descrito já com 7 anos de follow-up. Ou seja, parece-me estar aceitável dentro daquilo que é um follow-up de uma cirurgia de carga de implante imediato com carga imediata. Também é importante terem atenção ao tipo de materiais que vão utilizar, ou seja, têm que utilizar materiais muito finos, forceps muito finos, elevadores muito finos, ou seja, alavancas muito finas. Para quê? Para não destroçar a parede a parte vestibular da raiz, ou seja, tem que haver uma separação da parte palatina da vestibular sem danificar a parte vestibular. Então eu tenho que ter a certeza absoluta que a separação entre as duas partes é feita de uma forma perfeitamente adequada. E depois, forceps muito pequenos para poderem remover, naquele espaço tão pequeno, poderem remover a parte remanescente do dente. Outra coisa que é importante é terem um retrator gengival para quando fizerem a preparação do shield ao nível da crista óssea, não danificarem os tecidos, não é? Ou seja, porque a gente estamos a fazer uma cirurgia em que não estamos a ver, ou seja, há casos onde eu faço um mini flap que me ajuda a ter a certeza do que é que estou a fazer, mas a técnica, normalmente, o ideal é não fazermos essa elevação desses tecidos. Então, se nós fizermos isto de uma forma previsível, mais ou menos os resultados são muito similares, ou seja, aqui são casos diferentes, mas que com mais ou menos com o mesmo resultado final. Eu vou-vos mostrar aqui um caso clínico apenas para que percebam que isto é o normal, ou seja, estes casos são os que me aparecem mais, ou seja, uma fratura de um dente, uma coroa antiga, uma fratura de um dente, uma avaliação se aquele dente é possível fazer a técnica, fazer a preparação do shield, colocação do implante
Neste caso fiz o preenchimento do gap e colocação de uma tampa de cicatrização normal, standardizada, um cone de colagênio e depois uma Maryland provisória. E essa Maryland provisória, porquê? Porque eu achei que o implante não tinha tido o torque adequado para fazer carga imediata. Então, eu optei por fazer a utilização de uma Maryland provisória. Isto é antes da colocação da coroa definitiva. Da colocação da coroa definitiva, vejam que se mantém toda a parede vestibular, mantém-se inalterada. Isto um ano depois. 2 anos e meio depois o paciente veio porque tinha a coroa meia desaparafusada e então eu retirei para tirar uma fotografia. Acho que se mantém mais ou menos tudo de forma adequada. E aquilo que eu acho que é importante em todos os nossos casos é termos papilar mesial, termos papilar distal, termos uma volumetria da parede vestibular adequada com os dentes adjacentes. E aqui o caso terminado 2 anos e meio depois. Aqui é o meu grupo de research, como há pouco me referiram, ou seja, isto é o grupo de research. Nós agora somos mais, mas éramos 16 de 12 países diferentes. Temos aqui algumas pessoas bastante conhecidas dentro deste grupo e efetivamente posso dizer com algum orgulho que se calhar metade dos artigos que foram feitos entre 2016 e 2022 que saíram sobre este tema saíram daqui. E portanto significa que alguma coisa este grupo contribuiu para a literatura que há hoje disponível sobre as técnicas de pele. Muito rapidamente, eu não quero estar a amassar-vos, mas eu acho que quando nós vamos apresentar alguma coisa, nós não podemos apresentar alguma coisa baseada na nossa experiência. Nossa experiência não é nada. Aquilo que pode solidificar ou não a nossa experiência é um embasamento científico. O que é que existe na literatura e que possa dar suporte àquilo que nós estamos a fazer. Em 2015, Bomar et al., neste caso foi no grupo do Urzeller, demonstrou que havia nova formação de osso entre o implante e o socket shield. E porquê? Porque no estudo prévio eles tinham utilizado o endogain e então quando fizeram a parte histológica o que eles viram foi a formação de novo cimento, mas neste estudo eles não colocaram o endogain e quando fizeram a parte histológica verificaram que havia nova formação de osso entre o implante e o shield. Também existe vários artigos que mostram a comparação entre o socket shield e os implantes imediatos, e aquilo que mostra este artigo do Abdaziev de 2014 é que o socket shield tem melhores valores na perda óssea marginal e no Pink Static Score do que os implantes imediatos. E na realidade isso também é corroborado pelo Bramante em 2018, já com 3 anos de follow-up, e também acaba por ser por este estudo randomizado que também mostra exatamente a mesma coisa. E na realidade eu vou-vos mostrar aqui um caso clínico que aconteceu por casualidade. Este é o meu sócio da minha clínica do Dubai. Um dia eu estou de visita à clínica e temos a oportunidade de fazer este caso em conjunto. O mesmo paciente, os mesmos implantes, as mesmas condições. A única coisa que diferiu foi eu fiz um socket shield e ele fez a extração e colocação imediata do implante. E um ano depois ele manda-me esta fotografia. Eu acho que esta fotografia mostra exatamente aquilo que era as minhas suspeitas. É que na realidade eu aqui não tenho perda do volume. Eu tenho uma gengiva queratinizada, eu não tenho perda de volume, eu tenho muito melhores condições no implante que fiz o socket shield do que no implante que foi feito, o implante imediato. E isto vocês podiam dizer assim, epá, isto é uma casualidade, isto aconteceu uma vez, e se calhar vais fazer 20 vezes a mesma coisa e não vai voltar a acontecer. Então agora vou-vos mostrar este caso que também, são 2 casos distintos, ou seja, isto é um caso
E este é outro caso, ou seja, isto é um caso onde eu fiz um socket shield, isto é um caso onde eu fiz um implante imediato. E quando faço uma comparação a anos, não a meses, eu no meu socket shield tenho uma manutenção da parede vestibular e no meu implante imediato eu tenho uma perda grande da volumetria. Se isto é relevante para o paciente ou não, provavelmente não é. E eu conheço bem este paciente é muito meu amigo, faz pesca submarina comigo há muitos anos e não é perceptível esta perda de volume, pelo menos socialmente, mas ela está lá. E portanto, e vocês dizem-me assim, ok, tudo bem, mas estás a comparar 5 anos com 8 anos, se calhar daqui a 8 anos ali o teu socket shield não vai estar tão bom. Era uma pergunta legítima da vossa parte. Agora vejam este caso. A diferença entre estes dois implantes é de 6 meses. Eu fiz a colocação deste implante aqui e fiz uma coroa do 23 e a coroa fraturou. E 6 meses depois ela fraturou e eu tive que colocar um implante. Então eu coloquei um implante e vejam a diferença, depois da maturação dos tecidos, entre o meu socket shield e o implante imediato. E vejam aqui, 4 anos depois, como o meu socket shield mantém toda a parede vestibular, mantém toda a minha bossa canina, e o 24 eu já tenho uma perda de volume bastante acentuada. 4 anos depois, aqui dá para ver aqui o socket shield e atrás já uma depressão, que é a zona onde eu coloquei o implante do 24. E essa depressão é bastante evidente. Este é um estudo interessante em que foram utilizados 128 implantes, em que nesses 128 implantes nós tivemos uma taxa de sobrevivência semelhante aos implantes imediatos, mas tivemos uma taxa de complicações muito grande, 19,3% ou 5%. Todos vocês que são professores universitários, se eu vos mostrar uma técnica que tenha 19,5% de complicações, o que é que vocês me vão dizer? Isto não serve, não é? Isto dá problemas. É melhor não irmos por aqui. Mas na realidade dessas complicações, dos 128 socket shields, dessas complicações, nós tivemos 25 complicações. Isto foi um estudo feito pelo Gluckman, pelo Dutoit e pelo Salama. Tivemos apenas 5 implantes falhados e tivemos 20 complicações minor. O que é que são complicações minor? Pequenas exposições do shield, internas ou externas. Essas complicações, de uma forma geral, são resolvidas com uma broquinha esférica, fazemos um trimzinho do shield, ou seja, removemos ali aquele bocadinho de shield que fica exposto, e depois há uma nova epitelização do tecido e vai tudo ao normal. Um caso como este, por exemplo, tivemos aqui uma complicação, uma exposição, esta até foi uma complicação maior, tivemos aqui uma exposição, eu fiz a remoção do tecido de granulação, fiz o trim do shield, tirei esta tampa de fecho para colocar uma tampa de cicatrização e isto é o resultado um mês depois, ou seja, não há complicação, a complicação ficou totalmente solucionada, resolvida. Aqui, outro caso típico, extração, colocação do implante, e vejam como os tecidos se mantêm perfeitos depois da colocação do implante, aqui com a coroa definitiva. 2 anos depois, e agora 6 anos depois. 6 anos depois eu verifiquei que havia aqui uma pequenina, o zénite não estava igual ao dente adjacente. Pensei, o que é que se passa aqui? Removi o shield e tenho aqui uma pequeníssima exposição do shield. Estão a ver aqui? Uma coisinha muito pequena. Peguei numa broquinha,
fiz o trim daquela parte, volto a meter a coroa, o que é que vai acontecer? Vai haver uma epitelização do tecido, está o caso resolvido. Então, como prevenir complicações? Primeiro, os retalhos full thickness, ou seja, de espessura total, não devem ser usados, especialmente na zona estética, principalmente se tivermos biotipos gengivais finos, para prevenir a perda de tecidos moles. E o tecido também tem que ser protegido com um retrator ou com um elevador durante a preparação do shield. Isto é uma coisa que se deve fazer para evitar complicações a médio e longo prazo. Porquê? Porque nós muitas vezes não temos a certeza absoluta, quando estamos a fazer o trim do shield ao nível do osso, se o shield realmente está a nível do osso ou está um bocadinho acima do osso ou não. Então é importante ter essa certeza. Depois, outra coisa que é importante é a parte coronal, tem que ser feita uma preparação em bisel para dar mais espaço para a nossa restauração e para termos uma melhor transição transgengival. É importante vocês usarem, por exemplo, nestes casos, implantes de cone Morse ou implantes cónicos com mudança de plataforma, que vai permitir dar mais espaço para vocês colocarem, para fazer esta técnica, e também vos permite colocar o implante um bocadinho mais profundo, por exemplo, comparativamente com o implante de hexágono externo ou com o implante de hexágono interno. Depois, outra coisa que têm que fazer é utilizarem a emergência de perfil de emergência tipo em S-shape. No fundo isto está descrito na literatura também, que é para dar mais suporte ao tecido entre a coroa e o implante. Muitas vezes aparecem, isto é do meu laboratório, portanto isto não é nada que eu tenha ido buscar à literatura, isto é um caso do meu laboratório. Vem um caso em que a coroa vem preparada desta maneira para um socket shield, ou seja, temos aqui uma convexidade grande aqui nesta zona do perfil subcrítico, e então tivemos que fazer uma repreparação do perfil subcrítico precisamente para que esta concavidade seja suficiente para que o meu implante, que foi colocado um bocadinho abaixo do nível do shield, não é? Que está um bocadinho abaixo do nível do osso, que não haja um contacto entre o shield e o abutment protético. Outra coisa também importante é, não temos muita evidência científica sobre a histologia em humanos, existem apenas 2 artigos. Os 2 artigos demonstram que existe a formação de osso entre uma coisa e a outra, mas este caso é um caso meu e que eu tenho que vos mostrar, que é um caso onde eu fiz a preparação de um socket shield e depois fiz a remoção de 2 implantes no setor posterior, e passado uns meses fiz uma abertura daquele retalho para a colocação dos implantes posteriores, e quando faço essa abertura verifico que entre o meu shield e o meu implante, aquele gap que eu preenchi com o biomaterial manteve-se lá, manteve-se ali a formação de qualquer coisa. Se é novo osso, se é osso de pacote, eu não sei, porque histologicamente não fiz nenhuma histologia, mas a verdade é que existe alguma coisa entre o meu implante e o meu shield. Aqui mostra também 2 artigos importantes que acabam por mostrar que esta técnica, apesar de ser promissora, é preciso ter algum cuidado e que é preciso mais tempo para que as pessoas possam aferi-la como uma técnica para uso comum. Eu não posso nunca deixar de referir isto, ou seja, é uma técnica que tem 12 anos e, portanto, ainda está numa fase de estudo, não é? E também, como é uma técnica que depende muito da maestria do operador, os resultados podem ser um pouco diferentes entre se for uma pessoa a fazer ou ser outra pessoa a fazer. Por isso é que eu considero que, para fazer isto, eu vejo coisas inaceitáveis no Facebook e no Instagram sobre isto, que nada tem a ver com isto, ou seja, as pessoas chamam a isto uma coisa que não tem nada a ver com isto.
Porquê? Porque as pessoas vão ao Facebook e acham que vão aprender no Facebook a fazer socket shield, e não aprendem no Facebook a fazer socket shield. A técnica tem demasiados detalhes para ser aprendida a ver 2 ou 3 fotografias. Ou seja, não é assim que se consegue. E vocês sabem todos que nós, para aprendermos alguma coisa, temos que aprender com base num conhecimento científico. E, na realidade, eu acho que muitas vezes a gente apercebe-se que as redes sociais estão a querer substituir o trabalho de todos nós. E isso não é correto. Isto é um artigo que eu escrevi, o único que eu escrevi. O único. Deu-me um trabalhão que você nem imagina. Veio para trás e para a frente e para trás, e veio, eu pensei, nunca mais vou escrever nenhum artigo na vida porque isto dá-me demasiado trabalho, eu não tenho jeito para isso. Mas na realidade era um case report, ou seja, em termos de evidência científica não é um artigo importante, mas na realidade foi um artigo que eu fiz, já um case report com 2 anos de follow-up, em que, um caso típico, fratura do dente, fiz aqui a preparação para umas facetas, colocação das facetas e da coroa definitiva, e isto é o caso 4 anos depois, ou seja, a paciente veio também porque tinha a coroa a abanar, eu removi a coroa, tenho aqui papila mesial e distal, ela tem alguma perda de volumetria nesta zona, porque tem aqui um freio muito grande também, mas 7 anos depois mantém-se totalmente estável, ou seja, sem qualquer supuração, sem perda, sem nada. A senhora está perfeitamente satisfeita, e eu também, porque 7 anos depois considero que foi um tratamento que teve um sucesso em más condições, porque ela efetivamente não tinha uma volumetria da zona anterior tão boa como em outros casos, porque tinha um freio demasiado largo e demasiado profundo. Isto aqui, a histologia, aqui é o CBCT do caso. E eu vou, nós quanto tempo é que temos? Só para eu me orientar, mais 10 minutos, quarto de hora? Hã? Eu não quero ser muito maçador. É assim, quando começamos a fazer isto com alguma frequência, começamos a querer complicar a nossa vida. E foi o que me aconteceu, ou seja, eu pensei assim, já faço isto com alguma facilidade, mas nunca fiz isto digitalmente, ou seja, nunca fiz um planeamento digital de um caso desses. Então vamos lá fazer a preparação deste caso de uma forma digital. Nós, para fazermos o planeamento digital, nós precisamos de 4 coisas, não é? Precisamos de uma foto, não é? Do paciente, não é? De uma foto do paciente. Neste caso, esta paciente veio à minha clínica porque tinha esta coroa, veio fazer esta coroa e, entretanto, desapareceu, nunca mais a vi, e veio mais tarde, passado uns anos, com a fratura deste dente e com um estado de saúde oral bastante deteriorado. Isto numa questão de, sei lá, 10 anos, 9 anos, 8 anos. Fizemos a foto, fizemos o scanner intraoral e vamos casar, não é? Ou seja, neste caso foi o único caso que eu tenho em que eu fiz um socket shield num socket tipo 2A, ou seja, eu neste caso achei que era um caso para eu arriscar num socket 2A, é o único que eu tenho. Portanto, até agora está tudo muito bem. Se ele falhar mais tarde, eu tive 100% de insucesso. Se ele continuar bem, eu tive 100% de sucesso. Mas só fiz num caso 2A só uma vez, e foi este caso. Portanto, fizemos aqui a comparação entre o CBCT e a fotografia. Depois vamos fazer um modelo tridimensional, não é? Ou seja, um modelo 3D. Nesse modelo 3D vamos sobrepor também
o nosso CBCT e a nossa fotografia e, portanto, já temos as condições para poder planificar a guia cirúrgica e, portanto, já temos o nosso paciente digital, não é? A partir daqui, com um programa chamado Blue Sky Plan, não sei se vocês conhecem, que é um programa de planeamento cirúrgico, nós fomos preparar o dente sabendo que havia alguns problemas que poderíamos ter com esta minha escolha, não é? Mas também sabíamos que tínhamos que escolher o implante de acordo com a disponibilidade que o alvéolo me permitia. Então isso é muito importante. Nós começamos a fazer a separação, sabemos que temos 1,5 a 2 mm de espessura da parede vestibular, do socket shield, temos que ter um implante que nos permita também ter um gap entre uma coisa e outra, e então fizemos a planificação de forma a podermos escolher um implante de 3,8 mm de diâmetro. Fizemos a nossa guia cirúrgica e, para além da nossa guia cirúrgica, e isto é curioso porque isto tem a ver com aquilo que eu estava a dizer há pouco, este artigo apareceu depois de eu ter feito este caso, só que eu não escrevi e portanto não submeti o meu caso para poder publicá-lo, e portanto mais tarde uma pessoa do meu grupo, curiosamente, fez este artigo na JPD. No fundo, basicamente, é muito parecido com aquilo que nós fizemos. Nós fizemos aqui uma Maryland provisória, eu não quis fazer carga imediata, foi uma decisão minha. Fizemos 3 guias diferentes. Primeiro uma guia, que era uma guia que me permitia fazer a separação do shield, ou seja, mesiodistal. Depois havia uma guia de preparação da parede vestibular e depois uma guia que era a guia de colocação do implante. Utilizámos essas 3 guias e com o meu kit, isto foi desenhado para o kit que eu tenho, ou seja, que eu desenvolvi, nós fizemos a separação da parede palatina. Obviamente que esta guia não me permitiu fazer a preparação a 100%, ou seja, foi uma guia que depois me obrigou a ter que ir fazer um refinamento da cirurgia da parte do socket shield à mão, ou seja, antes da colocação da guia para a colocação do implante. Aqui, já depois de ser preparado, já com as medidas corretas, e depois a guia de colocação do implante, em que nós fizemos a colocação do implante conforme aquilo que era o planificado. Colocação do implante na posição planificada, depois o preenchimento do gap. Aqui eu sabia que não ia fazer carga imediata, um cone de colagênio. Eu faço muito isto, ou seja, eu faço o preenchimento do gap, ou seja, faço o socket shield e muitas vezes com dual zone, ou seja, faço as duas técnicas ao mesmo tempo, depois meto um bocadinho de um cone de colagênio, suturo em X e depois por cima é que coloco a Maryland. E, ou seja, isto permite-me que não haja um contacto direto entre a minha Maryland e a zona que eu regenerei. Depois, colocação da Maryland, e aqui o caso já depois de cicatrizado. Não está um caso perfeito, mas também não era um caso perfeito à partida. O começo também já não era perfeito e, portanto, acho que ficou relativamente aceitável dadas as condições, mas o mais importante é a planificação, ou seja, a planificação da cirurgia guiada permitiu-me meter o implante na posição exata que eu queria, ou seja, já com o gap para o shield e já com todas as medidas corretas entre uma coisa e outra. Obviamente que quem faz, eu não vos vou aconselhar a fazer, porque eu considero que o PET em molares é válido, não acho que seja tão importante como o PET na zona anterior. Porquê? Porque eu acho que nos molares nós conseguimos, com várias outras técnicas, conseguimos bons resultados.
E a preparação de um PET em molares é muito difícil, é mesmo muito difícil, porque vocês têm que fazer a preparação do shield, da parede, da raiz mesial e da raiz distal, e tem que remover, se for no superior tem que remover a palatina, se for no inferior tem que fazer a separação dessa raiz para remover a parte que está mais lingual dessa raiz. Pá, é uma cena assim um bocado complexa, não vou dizer que seja fácil de executar. Eu tenho alguns casos, porque depois perguntavam, então, mas você faz e não faz? Não faz, eu faço em todos, já fiz em todos os dedos, portanto sei exatamente o que é que estou a dizer. Neste caso, acho que não é uma enorme mais-valia. No entanto, vou-vos mostrar o caso, porque acho que tem interesse. Neste caso, acabei por fazer a preparação, um dente difícil, com lesões apicais, que não é, obviamente, a indicação ideal, porque depois nós temos que ter a certeza que conseguimos fazer a limpeza daquela lesão apical, sem danificar o PET, e com a certeza que tiramos a lesão apical. Portanto, começa a complicar a situação. Fazemos a separação. Aqui neste caso vocês veem a preparação do dente portanto, em mesial e em distal, a colocação do implante, regeneração do gap. Neste caso eu optei por fazer a colocação num cone de colagênio, não fiz a colocação da tampa de cicatrização. A tampa de cicatrização coloquei num segundo ato cirúrgico. Na parte protética tivemos os cuidados da personalização da impressão e também muito de acordo com o Zero Bone Loss Concept, ou seja, ter uma coroa em zircónio que é polida no colo, mas não é, ou seja, não é colocado glaze, mas para que haja uma maior adesão aos tecidos. Tivemos o cuidado de trabalhar bem o perfil subcrítico e a colocação da coroa, isto é um step by step do caso em si, e a parte radiológica também. Portanto, na altura, vejam que eu consegui limpar, mas não consegui preencher aquele gap até ao fim. Isto é a remodelação do osso até à parte final. 4 anos e meio depois a paciente veio ao follow-up, eu tirei a coroa, tirei umas fotos, fiz um raio-x para dizer que funciona. Não precisei eu tirei a coroa só para ver como é que estava a parte dos tecidos, se havia alguma exposição do shield, se havia alguma complicação ou não. Na realidade não tinha nenhuma complicação e na realidade também consegui manter aqui o volume da parede vestibular. E esta é a radiografia 4 anos e meio depois, portanto sem qualquer perda óssea. Vejam que o shield está aqui no CVCT, vejam o comprimento do shield aqui no CVCT. E também é importante que, provavelmente, se eu tirasse aquele dente na totalidade, como aquela parede vestibular era demasiado fina, provavelmente ela até poderia fraturar na remoção do dente. Bem, eu vou só saltar aqui um bocadinho, porque não vos quero amassar. Vou só saltar aqui um bocadinho. Onde é que eu... Como é que dá para fazer? Bem, então eu vou andar para a frente. Eu estou sem controle no rato. Está aí alguém que me possa ajudar? Eu estou sem controle no rato. Não consigo ter controle no rato. Vou passar para... Estás a ver o rato? Eu não vejo. Não. Desculpem lá, só um segundo. Bateria. Peço desculpa. Não, voltou, não é bateria não. Não? Ok. Não é bateria. Então... Ok.
como é que tá. Não, já dá. Já está. Peço desculpa. Ok. Já está? Ok. Isto é um caso interessante. Caso de paciente jovem, 20 e poucos anos, apareceu na clínica com... Ele não tinha dentes. Ele não tinha dentes e andava assim há, sei lá, um ano. E veio à clínica e ele disse: "Oh Daniel, tu és tão novo, pá, não queres mexer aqui nesses dentes, não queres resolver o problema dos dentes?" E tal, mas é caro, os implantes e tal. Lá o convenci que era a melhor solução. E neste caso, vocês se olharem para aqui e se eu vos perguntar destes 2 dentes, qual é que vocês acham que tem melhores condições para fazer um socket shield? Claramente o 11, não é? Claramente, se a gente olhar, parece que tem mais condições. Quando abri o retalho, apercebi-me que o 11 era um socket tipo 2. E sendo um socket tipo 2, eu não tinha condições para fazer um socket shield. E então acabei por fazer um socket shield no 12 e vejam, quando removi o dente, toda esta parte era o dente que estava exposto. Ou seja, ele tinha esta exposição da raiz até aqui. Não foi na extração que partiu, ou seja, ele tinha efetivamente essa exposição. Então acabei por fazer duas técnicas diferentes. Atrás fiz o socket shield convencional, à frente fiz uma técnica que eu gosto muito, que se chama Ice Cream Cone, que foi descrita pelo Tarnow. E então fiz o preenchimento daquele gap, posição 3D ideal dos implantes, e depois fiz o preenchimento daquele gap com a colocação de membrana e depois encerrei, obviamente, aquela ferida por primeira intenção. Estão a ver ali a quantidade de osso antes da colocação da membrana, depois coloquei uma membrana por cima e encerrei. E ele usou uma prótese provisória, tipo uma Maryland provisória, daqueles 2 dentes. Passado um tempo, quando tive cicatrização e possibilidade de fazer a colocação, fazer as impressões para a colocação dos implantes, das coroas, aliás, acabei por fazer um novo provisório apoiado nos outros 2 dentes, que eu também depois acabei por mexer nestes 2, no 21 e no 22, fazendo prótese fixa convencional, e o caso terminado. Portanto, o 11 e o 12 com implantes, o 11 com a técnica de Ice Cream Cone e o outro com a técnica de socket shield, 2 coroas do 21 e do 22, isto é trabalho lá do laboratório, e o caso terminado. Portanto, neste caso, aqui temos um socket shield e aqui temos coroas convencionais e aqui temos um implante imediato com a técnica da Ice Cream Cone. Não está perfeito, mas também o caso não era um caso simples. Aqui está já com a parte radiológica. E eu vou-vos mostrar aqui este caso, que este caso foi muito engraçado. Este paciente chegou à clínica e diz-me assim: "Olha, doutor, eu não gosto nada de vir aqui. Portanto, eu quero vir aqui o menos vezes possíveis. Você vai ter que me arranjar os dentes num dia. E se for mais do que um dia, eu ao segundo dia já não vou voltar. Portanto, tem que me dizer quantos dias vai precisar para terminar o trabalho, sabendo que tem um dia para fazer tudo aquilo que precisa de fazer. Eu depois só venho nos outros dias para fazer a parte protética." Mas isto foi literalmente assim, isto não sou eu a inventar, isto foi exatamente assim. Eu disse: "Olha, isto é possível que você tenha cá vir 2 a 3 vezes. Eu só quero é que você me diga, são 2 ou são 3? Porque se forem 4, eu à quarta já não venho. Portanto,
tem que me definir em quantas vezes consegue tratar a minha boca. Bem, eu dei-lhe o número de consultas e no dia, ele não me sorria, como vocês estão a ver ali, pá, ele sorria, um sorriso fechado, não é? Porque tinha vergonha, obviamente. E então, eu num dia, preparei toda a minha equipa, preparámos-nos todos, o técnico de prótese, as pessoas da endo, toda a gente estava implicada em fazer este trabalho num dia. E então nós fizemos a colocação de vários implantes, algumas extrações, fizemos algumas endodontias e eu ainda preparei alguns dentes para prótese fixa para poder ter uma prótese provisória apoiada em dentes enquanto os implantes estavam a osteointegrar. Fizemos esta prótese provisória em PMMA fresado e cirurgicamente eu tive condições para fazer um socket shield do 21, mas não do 12. Do 12 fiz, também tive perda da parede vestibular, portanto tive que fazer o preenchimento da parede em falta com biomateriais e com membrana de colagênio e fiz a preparação do 21 para socket shield. Preparação do shield, extração da parte palatina, colocação do implante, aqui como vocês veem preenchimento do gap e o senhor, preparação dos dentes para prótese fixa e ele saiu com estes provisórios. Portanto, isto foi como ele saiu da clínica naquele dia. Com os outros tratamentos todos feitos, restaurações, aquelas coisas todas que era preciso fazer. Passado uns meses, ele veio para tirar moldes. E ele diz-me assim, olha, hoje é para os moldes, não é? E depois da outra vez que é para a entrega dos dentes, que foi aquilo que eu lhe tinha dito antes. E eu disse, pronto, está bem. Só que quando eu abri para fazer a preparação dos moldes, agora isto o que é que era importante aqui? Fazer a colocação das tampas de cicatrização, deixar os tecidos cicatrizarem, passado um tempo ele voltar, fazer os moldes e depois então fazer o trabalho definitivo. Tive que atalhar esse procedimento, meti as tampas de cicatrização e mandei fazer o trabalho para entrega. E este é o trabalho entrega, ou seja, tudo isto são coroas, esta é sobre implante, esta é sobre dente, esta é sobre dente, este é o meu socket shield, tenho papila mesial, tenho papila distal, tenho a coroa, tenho uma estabilidade dos tecidos bastante adequada. Eu acho que tive muita sorte neste caso. Acho que a coisa correu-me bem. Acho que o técnico de prótese teve muito mérito, mas eu acho que eu também tive um bocadinho de sorte. Mas a verdade é que terminámos o caso assim, em 3 consultas, como eu lhe tinha prometido. E este paciente nunca mais voltou à clínica. Ele nunca mais voltou. Eu já lhe chamei 30 vezes para eu ter o follow-up disto, que é para eu depois não me dizerem, isso correu mal. Se correu mal, tu não sabes, não é? Eu gostava de ter a certeza que correu bem. Isto foi como eu entreguei. Eu agora gostava de que ele voltasse. Já 20 vezes lhe ligámos, já 20 vezes ele me disse, doutor, eu um dia hei de ir aí. E eu estou à espera, continuo à espera. Não se paga uma nadar. Não, pagou, isso pagou. E pagou logo. Não, e pagou bem. E agora o último caso de todos, só para complicar aqui mais um bocadinho. Isto é um caso de uma paciente que nos procurou na clínica e eu dei-lhe um orçamento e ela na altura não tinha condições para fazer o tratamento e portanto foi embora. E passado 3 anos ela volta à clínica e disse, doutor, olha, eu já tenho condições para fazer o tratamento, quero seguir e quero fazer o tratamento. E então quando nós temos casos destes, nós temos uma responsabilidade acrescida, não é? Ou seja, quando um paciente sai da nossa clínica, mas não prosseguiu por uma questão de condições financeiras, mas não por uma questão de não acreditar no nosso trabalho, quando ele volta,
para mim, são pacientes que eu tenho que lhe dar 10 vezes mais atenção. Não é que os outros eu não tenha que lhes dar atenção na mesma, mas estes são aqueles que realmente demonstram que querem que seja eu a tratá-los. E todos nós temos pacientes desses na nossa clínica que querem que sejamos mesmo nós a tratá-los. E então fizemos um Digital Smile Design deste caso e achámos que efetivamente tínhamos condições para fazer prótese, ou seja, uma prótese total, superior, mas a terminar em FP1, ou seja, uma prótese sem gengiva artificial. Este caso foi todo planificado porque ele tinha, efetivamente, foi todo planificado no Blue Sky Plan e nós fizemos duas guias diferentes, uma guia primeiro para a colocação dos implantes na zona posterior e depois de colocar os implantes na zona posterior, fazer uma guia para a colocação dos implantes na zona anterior. Este caso era um caso muito difícil para mim, para as minhas mãos, porque eu não tinha muito osso no setor posterior. Estão a ver que aqui a única zona onde eu tenho possibilidade de colocar implantes é aqui na zona do septo entre o seio maxilar. Eu queria terminar em FP1, o que me obrigava a ter que fazer carga imediata, portanto não queria fazer elevação do seio maxilar. E então preparámos e planificámos o caso para fazer uma prótese imediata sobre 6 implantes, mas com carga imediata. Então inicialmente fizemos, eu estes 3 dentes achei que os podia usar fazendo socket shield destes 3 dentes, estes daqui não tinham condições para isso. Portanto, eram dentes já muito cariados, tinham uma dentina já muito danificada. Achei que não era importante fazer, não era indicado fazer neste caso, nesses dentes. Fizemos primeiro a colocação dos implantes no setor posterior, cirurgia flapless ou semi-flapless, ou seja, colocar aqueles implantes no septo sem ver, é preciso acreditar, é preciso ter fé. Eu acho que tive fé. Colocámos os implantes no setor posterior e começámos a fazer a preparação dos shields anteriores. Para além disso, fizemos uma cirurgia neste caso foram estes 3 shields. Fizemos uma cirurgia, aqui eu tive que abrir um bocadinho o retalho para conseguir ver se estava ao nível da crista óssea ou não queria falhar, ter uma exposição a posteriori. Isto ainda tem outro detalhe, que é a colocação dos multi-units. Portanto, o shield tem que ser preparado de maneira a que dê espaço para os multi-units e a colocação dos implantes tem que ser feita de maneira a que a escolha do multi-unit e a colocação do implante primeiro não implique com o shield, mas depois também me permita terminar o caso numa FP1. Ou seja, não é um caso fácil para executar. E pelo menos para planificar foi bastante difícil. Entretanto, fizemos a colocação dos multi-units e fizemos também um enxerto que já tinha sido diagnosticado no Digital Smile Design, que precisávamos de tecido aqui na zona do 12. Fizemos aqui um enxerto na zona do 12 e fizemos a nossa carga imediata, ou seja, a colocação de 6 implantes. Houve um implante que eu não coloquei em carga, ou coloquei, se calhar coloquei, não me lembro. Não tenho a certeza se coloquei o último implante em carga ou não. Fiz a impressão, colocação da prótese provisória imediata e a planificação, entre a planificação e o resultado com a prótese provisória, penso que ficou bastante similar àquilo que estava planificado fazer. A comparação entre o antes e o depois e o pós-op, ou seja, em que mostra que os implantes realmente foram colocados no septo, mesmo na posição 3D ideal. Aqui a colocação dos... eu fiz carga de todos os em cima, já não me lembrava. Entretanto, aqui a evolução do caso, depois de cicatrizar. Fizemos uma metalocerâmica
convencional, ou seja, fizemos uma metalocerâmica que tivemos que seccionar para fazer com Duralay, para ver a passividade, para ver se estava tudo perfeito. O meu técnico é vosso conterrâneo, é um excelente técnico, o Giovanni, e acho que fez um bom trabalho. Aqui uma impressão para ver como é que está a remodelação dos tecidos, na altura da prova de estrutura, a aplicação da cerâmica e o caso terminado, portanto feito lá no laboratório também, e a inserção da prótese em boca e o caso finalizado. Portanto, este é o caso final, um caso altamente complexo, terminamos desta forma, de um lado e do outro. Obviamente que aqui podíamos ter feito aqui enxertos, gengivais, mas o paciente também, às vezes, também não nos permitem tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, não é? Mas acho que acabámos relativamente bem. O caso em cima e em baixo, e o sorriso da paciente, e o caso terminado. Isto é já depois de concluído. E, portanto, vou deixar aqui só a mensagem final, que é: vocês têm que ter a certeza que removem o fragmento palatino antes de tirarem, ou seja, antes de começarem com o processo de extração, têm que ter a certeza que ele está separado. O shield tem que estar ao nível do osso, pelo menos em biotipos gengivais finos. O implante tem que estar 1 a 2 mm apical em relação ao shield. Pode ser mais se vocês trabalharem com o implante Cone Morse e trabalharem também com os componentes protéticos, os tie bases ou os abattements com o ombro adequado para a colocação dos vossos implantes. Vocês aqui no Brasil têm essa filosofia que acho que exportaram isso para o resto do mundo, e na realidade acho que todos os países hoje em dia estão a utilizar mais implantes com uma filosofia que foi criada aqui no Brasil. Nunca se esquecerem que a colocação dos implantes 3D tem que ser na posição ideal, ou seja, não pode ser de qualquer maneira, e tem que dar espaço para os componentes protéticos, evitar o retalho se possível e usarem os instrumentos corretos. Ou seja, não vale a pena pegarem num buticão normal, num 150, para fazer isto, porque não vai resultar. Tem que ter os instrumentos corretos para evitar complicações no decorrer da cirurgia. Este é o nosso grupo. Nós temos 5 clínicas, 3 em Portugal, uma no Dubai e outra aqui em parceria aqui com o Fabrício em Valença. Estes são os contactos do meu centro de formação e da minha clínica. Estão ali também os meus contactos das redes sociais e o meu e-mail. Estou totalmente disponível para qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer necessidade que eu vos possa ajudar em qualquer coisa. Estou perfeitamente disponível para isso. E queria-vos agradecer este tempo e esta oportunidade de estar aqui hoje a partilhar isto convosco. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou totalmente disponível. Ninguém tem dúvida? E quando você usou as plataformas HE e Cone Morse, você modificou a posição em relação ao socket? Ou seja, isso é uma das coisas boas de ter tido a oportunidade de fazer a mesma técnica com vários tipos de implantes diferentes. Ou seja, se vocês utilizarem um HE, vocês não podem pôr o implante muito abaixo do socket. Vocês têm que ter o socket ao nível da crista óssea e têm que ter o implante mais ou menos ao nível do shield. Se for um implante de hexágono interno, já o podem enterrar 1 milímetro abaixo,
não muito mais que 1 milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros, vá na loucura, se os componentes protéticos do hexágono interno forem de plataforma switch. Se não forem de plataforma switch, vai tocar garantidamente no shield. Se tiverem uma plataforma normal de hexágono interno ou externo e colocarem um implante mais abaixo, vão tocar, se não tiverem plataforma switch. O Cone Morse, na minha opinião, acaba por ser o melhor implante. O implante que vos permite colocar o implante na posição 3D ideal, de acordo também com a gengiva remanescente, ou seja, a posição do implante estar de acordo com a distância entre a linha mucogengival, ou entre a parte da gengiva e o osso, não é? Ou seja, para terem ali 3 mm, 4 mm da espessura da gengiva mais a posição do implante. E, portanto, eu acredito, sinceramente, que se me perguntarem hoje qual é que é isso no octógono, por exemplo, que já tem, que eu também usei, também tenho casos com octógono, que mostrei até do meu artigo, é um octógono, é um implante, entre aspas, tissue level, não é? Modificado porque é da Klockner, mas pronto, é considerado um tissue level. Aí também tens que ter algum cuidado para não colocar o implante demasiado abaixo, precisamente por causa dos componentes protéticos, porque existe um octógono que se coloca sobre aquele implante e depois ainda tem mais a prótese que vem sobre aquele implante. Portanto, essa pergunta é muitíssimo pertinente, não é toda a gente que chega lá, portanto, parabéns por isso, porque isso é uma observação de quem sabe muito. Isso é uma observação de quem sabe muito. Então, na verdade, se você for usar implante do tipo das traumas, vai escolher sempre tissue level, nunca bone level. Não, eu vou querer sempre, se eu tiver que usar Straumann, eu vou querer usar um implante cônico e não vou querer usar um tissue level. O tissue level é aquele que eu não vou querer usar de todo. Mas esse que bone level vai tocar no... Não, porque se ele ficar, porque ele se tiver, os componentes forem em plataforma switch, ou seja, eu consigo fazer uma prótese com o S-shape sem haver o toque entre a parte protética e o componente protético e o meu shield. Ou seja, vocês têm, por isso é que eu não gosto que o implante toque no shield. Eu quero sempre o implante mais afastado do shield. Para quê? Para me dar espaço para isso. Se eu tenho um implante a tocar no shield, eu já estou limitado. Já estou muito limitado. E quanto mais meto o implante abaixo, mais limitado fico. Então, é importante deixá-lo sempre um pouco afastado. Aqueles 2 mm de gap dão-nos muita ajuda para muita coisa. E principalmente na parte protética. Eu já perdi shields, e já perdi implantes, e já tive fraturas de parede vestibular. Porquê? Porque na escolha do componente protético, o componente protético, sem eu me aperceber, deveria estar a tocar no shield, e depois em carga, por exemplo, aconteceu-me isso num canino, que foi claramente isso, em carga, uma guia canina, rebentou uma parede vestibular, fiquei sem parede vestibular. Perdi o implante, perdi o shield, perdi a paciente, perdi... Foi só perder. A outra pergunta que eu queria fazer, o senhor pode colocar uma guia canina, uma força vetorial, tipo de guia canina convencional, em cima de um shield de canino, por exemplo? Pode, desde que perfeitamente, desde que dê tempo para que haja a osteointegração do implante e o implante não estar em sobrecarga, não é? Ou seja, não ter nenhum tipo de sobrecarga durante o período da osteointegração. Portanto, durante o período da osteointegração eu retiro qualquer tipo de contacto, ou seja, eu faço uma guia, como é que se diz, uma carga funcional, uma carga não funcional, ou seja, uma carga imediata não funcional, de forma a que não haja um contacto direto e normalmente meto as coroas mais curtas e sem haver grandes contactos. Depois, a partir do momento em que está osteointegrado, podem integrar e fazer a reabilitação protética da forma que considerarem mais adequada. Tem mais uma questão.
talvez. Em relação aos birradiculares, principalmente 14 e 24, o que você faz? Há duas formas de fazer. Eu tenho muitos casos, por acaso não mostrei nenhum porque não queria estar a complicar mais, mas tenho muitos casos. Eu prefiro fazer a preparação do shield convencional, ou seja, mesmo que eu coloque o implante na posição da raiz mais palatina, eu normalmente não gosto de colocar mesmo na raiz palatina, gosto de meter na raiz palatina, mas um bocadinho mais encostada à parte do septo, entre as duas partes, e faço o preenchimento desse gap com biomaterial. Tenho muitíssimos casos feitos. Dá trabalho a preparar. Tirar aquele bocado sem danificar a parte vestibular, sem destruir o septo. É um detalhe, é uma cirurgia com muito detalhe. No meu grupo há muita gente que elimina a parte, faz uma raiz submersa, ou seja, da vestibular e mete o implante na raiz palatina. O que é que eu não gosto disso? É que proteticamente eu acho que não fica tão bem. Ou seja, o perfil de emergência daquela coroa não vai ficar tão bem. Então eu prefiro ter mais esse trabalho, mas ficar com um perfil de emergência semelhante a um dente natural. Está tudo? Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, eu queria mais uma vez agradecer. Muito obrigado. Porque além dessa assinatura que nós fizemos aqui, dessa parceria, a qualidade do seu trabalho, a qualidade do seu serviço, em nome da academia, agradecendo então a sua presença, muito obrigado. A sua palestra. Tá? Então, muito obrigado. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Muito obrigado, meu. Muito obrigado. Está aí o acordo, não é? O acordo está aí. Está aí. Ok. Vou só tirar isto. Muito obrigado. Não sei. Fabrício, você conhece o Marcos? Como é que vai? Tudo bem? Prazer. Legal? Marcos é nosso papai, viu? Nosso papai. A gente chama de papai mesmo. Sim. Nós sabemos, nós aprendemos. Olha, deixa a pessoa passar. É porque está aí por ela, né? Papai é ok. De grátis. Ela pode Era possível, vocês permitem, só uma coisa, antes de toda a gente se ir embora, vocês permitem tirar uma fotografia, todos juntos, está bem? Eu já... Exatamente. Eu estava a olhar para si e estava a dizer, eu conheço esta cara. Eu conheço esta cara. Mônica Calazans. Exatamente. Eu vi a um evento da Mónica e eu acho que foi aí que... desculpa eu não cumprimentar, mas eu olhei e disse, eu conheço esta cara. Só que eu já não me lembrava se era daí, se era da São Leopoldo, pá, não, já estava baralhado. É da Mônica. Ok, mando-lhe cumprimentos também à Mónica, está bem? A Mónica também foi uma das pessoas que me deu a oportunidade de eu vir. Sim, obrigado. Vamos aqui a ver uma fotinha E aí, Robson, valeu a viagem? Olha, muito prazer, viu? Desculpa chegar atrasado. Nada. Oi. Muito obrigado pela vossa... Eu vim de Cascais para Lisboa. Muito obrigado pela vossa presença. Rafael. Exatamente. Da Mónica, não é?